Eu convido aos amados irmãos, a igreja, para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Jonas. Vamos ler um trecho da palavra, mas vamos dar sequência a todo o livro. Eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta, porque vamos fazer um sermão expositivo. Jonas, capítulo 1, vamos ler até o versículo de número 6. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos até aqui. Amém? Vamos pedir a Deus a compreensão desse texto bíblico. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de pregar a tua palavra, Pai. Fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Pedimos agora que o teu Santo Espírito, aquele que nos fortalece em poder, ele venha nos dar sabedoria para a compreensão desse texto bíblico, Pai. Ele venha, Senhor, trazer edificação para nossas vidas, Pai. Crescimento espiritual, nesta caminhada de fé, que possamos andar na plenitude do Santo Espírito sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de tratar desse livro do profeta Jonas, a compaixão de Deus pelo homem pecador. Apesar de o livro de Jonas, muitos entendem que o enfoque é o grande peixe, é o próprio Jonas, mas o livro fala da soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus tem domínio e misericórdia por todos. Muitos acham que esse livro de Jonas era um livro de ficção. Entendem que os registros não são verdadeiros, mas nós temos que entender que o próprio Jesus, quando esteve entre nós, quando ele foi questionado pelos fariseus,
Jesus cita o livro de Jonas. Jesus cita que, assim como Jonas, eles pedem um sinal a Jesus, e Jesus diz naquele momento: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no centro da terra, ou seja, no sepulcro. Então isso prova que a palavra de Deus é inerrante, não há nenhuma dúvida. Se Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Criador do universo, de tudo que existe, um peixe que coubesse Jonas dentro, isso é uma coisa muito pequena. Deus é onipotente, Ele é o Deus das causas impossíveis. Mas o livro de Jonas trata principalmente da cidade de Nínive. Mas o pano de fundo é a situação política de Israel. Jonas viveu no reinado de Jeroboão II. Israel prosperava economicamente e gozava de um domínio já parecido na época de Davi e Salomão. O povo achava-se seguro, mas também o povo sabia da crescente ameaça que rodava o rei de Israel, porque os assírios estavam cada vez mais se fortalecendo, e era um povo cruel, um povo sanguinário. E Jonas era um patriota. Jonas sabia daquela ameaça que rondava Israel. Da perspectiva de Jonas, nada era melhor do que o enfraquecimento da Síria, para que aquele povo não viesse logo, a subjugar a nação de Israel. Mas quando Deus manda Jonas pregar em Nínive para avisar sobre o castigo iminente sobre aquela cidade, Jonas não gostou, evidentemente, porque era um patriota. Ele queria, na realidade, que Deus destruísse a cidade de Nínive, aquele povo, porque ele sabia que o perigo rondava. Jonas, ele foi o único profeta que nós catalogamos na Bíblia, que ele pregou fora dos domínios do povo hebreu, porque a maior parte dos profetas, eles pregaram para o próprio povo. Nós sabemos que os profetas enviados naquela época, eles usavam como fossem placas de advertência para que o povo se voltasse para Deus. No rei de Israel, quando o reino se dividiu, rei de Israel e rei de Judá, nenhum rei de Israel, daqueles 20 reis depois da morte de Salomão, nenhum rei desse fez um altar para Deus. Todos foram foram reis ímpios. Já no rei de Judá tivemos alternância. Alguns reis serviram a Deus, outros não. Mas ele sabia que se Deus destruísse aquela cidade, a principal dos assírios, Israel ficaria mais seguro, pois aquele povo era um povo violento, sanguinário. E Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, tenta fugir daquele que é o soberano, o criador de todas as coisas. Mas o fato é que ele não conseguiu, porque Deus impediu a fuga do profeta, e este acabou obedecendo e pregando aos ninivitas.
E quando Jonas prega naquela cidade, a mensagem foi recebida e todos os habitantes de Nínive se arrependem. E quando Deus viu o arrependimento e poupou a cidade, a ideia era que Nínive ela seria destruída como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Mas o fato é que ele pregou a verdade que causou o efeito que Deus queria. Mas o próprio profeta não queria a conversão daquele povo. Mas nós sabemos que Deus se preocupa com a conversão, preocupa com os gentios. E o fato é que Deus tem compaixão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando viu que aquela cidade se arrependeu, Ele não fez o que estava no seu coração de destruir aquela cidade como fez com Sodoma e Gomorra. Mas Jonas entendia que pregar uma mensagem de arrependimento àquele povo era como ajudar o inimigo de Israel. Isso era o entendimento de Jonas. Os esforços de Jonas de frustrar os planos de Deus são totalmente inúteis, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas nós vamos ver que Deus deu uma segunda chance a Jonas. E nem sempre nós temos essa oportunidade de ter uma segunda chance. Nós vamos ver que Moisés não teve uma segunda chance. Ele não entrou na terra prometida. Jonas não ficou alegre com a conversão dos ninivitas. Ele prega um sermão curto, o sermão talvez mais curto da história e mais eficaz. Mas o fato é que o livro começa que ele vai ele desce até Jope. Em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, totalmente contrário ao que Deus mandou. Ele pega um navio em Jope. Jope naquela época era uma cidade portuária. Hoje Jope é um bairro de Tel Aviv. E o fato é que ele entra naquele navio e a palavra diz que veio uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. E os marinheiros oravam aos seus deuses, jogando aquelas cargas para ver se aliviava o peso do navio. E quanto mais fazia isso, mais a tempestade se agravava. E eles vão até o fundo do navio e vê Jonas agarrado a profundo sono. Ele diz: levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. E lançaram sortes, e caiu sobre Jonas. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveste mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Naquele momento ali, ele foi exortado por aqueles gentios. É como ele perdesse a sua identidade, um profeta de Deus perdendo a sua identidade. Mas ele não negou, ele foi sincero. Ele disse no versículo 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugiu da presença do Senhor, porque ele havia declarado: que faremos para que esse mar se acalme? O mar ficando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e me lançai ao mar. Ou seja, se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se acalmar, porque eu sei que por minha causa vos sobreviveu grande tempestade. Mas aqueles homens, na realidade, eles tinham visto
o poder do Deus de Jonas, ficaram temerosos. Agora, o que fazer com este homem? Se lançar esse homem ao mar, será que esse Deus de Jonas não vai cada vez mais colocar uma tempestade ainda maior? Então ficaram apreensivos. Mas eles oram agora ao Deus de Jonas. É como eles tivessem reconhecido que o poder estava não nos deuses pagãos que eles estavam proclamando, buscando, mas sim, eles agora veem que o Deus que tem poder é o Deus de Jonas, e eles lançam Jonas no mar, e assim que eles lançam Jonas no mar, a tempestade acalma. Jonas tinha consciência ali que ele ia morrer. Um mar tempestuoso, uma tempestade enorme. Ele não tinha nenhum aparato para se proteger. No mar aberto, evidentemente que Jonas morreria, ele tinha essa convicção. Mas Deus tinha dito: você vai pregar em Nínive. E nós sabemos que os planos de Deus jamais serão frustrados. E naquele momento deparou o Senhor em um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O fato é que Jonas, ele conhecia, ele ia ao templo, ele conhecia os salmos. E Jonas, ele faz uma oração no ventre do grande peixe, baseado nos salmos, no Salmo 3, no 31, no 42, no 69. Se você observar a oração de Jonas, ele vai citar esses salmos, e ele vai dizer nessa oração: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Então Jonas, no lugar de subir para Nínive, foi descer. Desceu para Jope, desceu para o fundo do navio. Depois ele entra no grande peixe, depois ele vai descendo até chegar ao fundo do mar. Mas ele vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que não há mais nenhum recurso, não há mais nenhuma esperança. Eu creio que esse caso aqui de Jonas, não havia mais nenhuma esperança. Mas Deus chegou, Deus salvou. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando nós entendemos que não há mais nenhuma chance à luz dos homens, Deus chega aí, nos pega pela mão e restabelece aquela condição que nós tanto necessitamos. E Ele diz: o que se entrega à idolatria vã, abandona aquele que lhe é misericordioso. Mas o fato de nós vamos ver que o mar obedeceu a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus, todos aqui obedeceram a Deus, menos Jonas, que fugiu. Mas agora o Senhor falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Você vai ver que esses obedeceram a Deus, e agora menos Jonas que não obedeceu a Deus. E ele dá uma segunda chance a Jonas, dizendo: vai a Nínive pregar, porque o plano de Deus era que ele pregasse em Nínive. Deus tem compaixão dos ímpios. E ele vai e faz a pregação mais curta da história, e aqui foi mais eficaz. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída.
Mas aqueles homens, eu creio que eles já tinham conhecimento do que aconteceu com Jonas, porque onde Jonas ficou até Nínive, ele andou bastante tempo. Naquela época nós sabemos que não tinha recurso de carro, bicicleta, você andava de camelo ou não tinha transporte alternativo, era a pé. Então essa história deve ter chegado na cidade do poder de Deus manifestado, e todos temeram. E quando Jonas ele prega naquela cidade, todos se convertem. Ele vai dizer: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco e desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou a si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Naquela época, usar pano de saco era um sinal de humilhação, um sinal de tristeza e arrependimento. Tinha cada situação, evidência de humildade, sinal de tristeza e lamentação, demonstração de arrependimento. Nós vamos ver diversos momentos na palavra de Deus que pano de saco tem esse significado. Mas o fato é que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não fez. Nós sabemos que Deus é imutável. Deus se arrepende? Claro que Deus não se arrepende. O fato é que já estava nos planos de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele já tinha esse conhecimento daquilo que ia ocorrer. Mas o fato é que Jonas fica descontente porque aquele povo se converteu. E diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Eu fugi do Senhor porque eu não queria que aquele povo se convertesse, mas eu sei que o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. E Jonas fica triste porque aquilo que ele queria que Deus fizesse, que era destruir aquela cidade, Deus não fez. E ele disse: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ele chega ao ponto de pedir a Deus para tirar-lhe a vida. Era um patriota, ele tinha esse conhecimento do perigo que rondava Israel. Mas Deus disse: é razoável, Jonas, a tua ira. Ele saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo feito de ramos, para ver o que é que ia acontecer naquela cidade, qual era, o que é que Deus ia fazer. Ele tinha ainda uma expectativa da destruição da cidade. Mas aí o Senhor fez nascer uma planta e subiu para cima de Jonas, que fez uma sombra naquele local escaldante, quente, e ele alegrou-se em extremo por causa daquela planta. Ele ficou feliz. Um local quente, ele agora está bem, está usufruindo daquele benefício daquela planta. Mas Deus no dia seguinte fez subir da alva, enviou um velho
e feriu a planta, e a planta secou. No dia seguinte, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Um vento calmoso oriental é um vento quente, que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Pela segunda vez, Jonas pede a morte a Deus. E então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte? Nós vamos entender, meus irmãos, que na realidade esse homem não tinha nenhuma expectativa, quando foi lançado ao mar, de sobrevivência. Deus foi misericordioso para com ele e preservou a vida dele, porque ele tinha que pregar em Nínive. Deus lhe deu uma segunda chance, mas ele recebeu a misericórdia de Deus, mas ele não está tendo compaixão com aqueles que moravam naquela cidade. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não terei eu, Deus, compaixão de uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa pergunta ficou sem resposta, e hoje ela é endereçada a cada um de nós, porque será que nós muitas vezes, eu creio que tem pessoas que não ficam alegres quando vê a conversão de um inimigo, mas o sol nasceu para todos. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No momento que a pessoa se arrepende profundamente dos seus pecados, reconhece que é um pecador e coloca a fé no Messias, ela vai ter a salvação. Mas o fato é que os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus planejou que Jonas ia pregar em Nínive, e a pregação aconteceu. Eu creio que a presença de Jonas serviu para provar duas coisas que contribuíram para o arrependimento do povo: Deus é poderoso e assim capaz de cumprir seus planos de não destruir a cidade, e Deus é misericordioso. Deus tem compaixão para com aqueles que se arrependem. E nós vamos ver no Jonas 3,10, diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhe faria, e não o fez. Mas o Senhor poupou a vida de Jonas, também poupou a vida da cidade de Nínive. E o fato é que nós vamos ver agora que todos obedeceram a Deus. O mar obedeceu a Deus, o marinheiro obedeceu a Deus, os marinheiros obedeceram a Deus, o peixe obedeceu a Deus porque ele tragou e vomitou, os ninivitas obedeceram, a planta obedeceu, o verme obedeceu, o vento obedeceu. Todos obedeceram a Deus, menos o profeta de Deus. O Senhor poupou a vida de Jonas e também poupou a cidade.
Nínive recebeu o privilégio de conhecer o único Deus verdadeiro, que é o Deus Criador de todas as coisas. Ao ouvir a pregação de Jonas, a cidade inteira se arrependeu e Deus graciosamente suspendeu o julgamento. Duas coisas centrais: o caráter messiânico e a conversão dos gentios. O fato é que 100 anos depois, os assírios haviam se esquecido do reavivamento que aconteceu e voltaram àqueles velhos hábitos da idolatria, da violência, e vieram depois realmente, como Jonas tinha esse entendimento, eles vieram e levaram o povo de Samaria, que era a capital de Israel, cativo para a Síria. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que Nínive se tornou a cidade mais poderosa da terra, com muros de mais de 30 metros de altura, cercado por um fosso de 45 metros, de largura de 18 metros de profundidade. Era uma cidade, eu diria, basicamente difícil de você penetrar, mas nada é impossível para Deus. Era uma cidade capaz de resistir a qualquer ser. O profeta Naum, 100 anos depois, profetizou sua queda. E o fato é que uma outra nação surge, que são os babilônicos, os caldeus, e a cidade de Nínive ficava na beira do rio Tigre. E esse rio transbordou, houve uma inundação muito grande que destruiu parte do muro da cidade de Nínive. E aí, naquela fenda que a água abriu, os babilônicos invadiram a cidade através dessa brecha do muro, saqueando e atirando fogo na cidade. Então você vai ver que Deus usa um povo para subjugar a nação, aquela nação de Israel, uma nação que nenhum rei fez altar para Deus, usa a nação ímpia, depois usa outra nação ímpia para subjugar aquela. Deus vai usar as coisas de Deus são insondáveis. Vamos ver depois que Judá também foram subjugados por esses babilônicos, também por desobediência a Deus. Deus está sempre fazendo aquilo que nós muitas vezes não entendemos. Só Ele sabe, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. Mas eu quero concluir dizendo que temos a mesma misericórdia que Deus tem para conosco, com as pessoas ao nosso redor. Que sejamos obedientes da primeira vez, sem precisar de uma segunda chance. Não sabemos se Deus nos dará uma segunda chance. Aquele homem que libertou o povo lá do Egito, daquele sofrimento, daquela escravidão, durante 40 anos pelo deserto, conduzindo aquele povo, ele, ao invés de tocar na rocha, ele feriu a rocha. Ele deu a glória assim, não a Deus, e ele não teve uma segunda chance. Mas a boa notícia é que esse mesmo Deus oferece sua misericórdia para nós. Ele nos orienta a crer em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e sermos regenerados para receber o perdão das nossas ofensas. Deus continua sendo paciente conosco, pois Ele não quer que ninguém pereça, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o livro termina em aberto. O livro termina em aberto, quando ele diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, também os animais.
O livro termina aberto e pergunta feita a Jonas, também endereçada a cada um de nós: como é que nós nos comportamos diante de momentos em que o ímpio prospera, que o inimigo ele quer nos devorar? Como é que nós nos comportamos diante de tudo isso? Esse livro ali é muito rico, porque ele nos traz a certeza que jamais poderemos frustrar os planos de Deus, porque os planos de Deus são insondáveis. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço aos irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, Senhor, por mais esse momento, entendendo, Pai, que a Tua palavra jamais faltará vazia, meu Pai, na certeza que aqueles que ouvirem a Tua palavra, Pai, que é precursora para que haja regeneração, para que abra caminho para que haja um novo nascimento, e somente após o homem nascer de novo é que ele pode ser justificado por Deus Pai, se tornar justo diante de Deus, numa vida, Senhor, de obediência à Tua palavra, numa vida em santidade, Pai. Que essa palavra ela venha nos encorajar, que venha, Senhor, nos instruir, para cada vez mais levarmos uma vida de obediência ao Senhor, para gozar do privilégio das bênçãos que vêm do alto. A palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder não está na oração, o poder está em quem escuta a oração e nos dá a resposta. Oramos agradecido no nome de Jesus.